Nós louvamos a Deus pela sua bondade. Deus é bom demais. Deus é muito bom. E nós temos aqui uma chamada, na verdade, né? Uma convocação para que a Igreja Evangélica de Arapongas esteja orando ali na PR 444. Tem acontecido assim muitos acidentes, alguns chegam a dizer que são acidentes inexplicáveis, né? Toda semana tem acidente, né? Essa aqui é uma das rodovias pavimentadas, via dupla e duplicada, né? E acontece muito acidente ali. Para quem não sabe onde é que é a PR 444, é de Londrina a Maringá. Londrina a Managuari, na verdade, né? Então, o nosso irmão Binal está organizando esse ato, que é um ato muito interessante, né? De oração, de clamor a Deus, para que tenhamos mais vida naquela rodovia e não tantas tragédias como nós temos visto. É claro que a gente entende também que muitos acidentes acontecem por imprudência dos motoristas, pelo fato da estrada, embora duplicada, tenha defeitos, né? Quando chove, muitos carros aquaplanam, então isso logicamente que é defeito do asfalto, defeito da pavimentação e tudo mais, mas a igreja tem que se meter em tudo que diz respeito à vida. Então, nós estaremos lá nessa sexta-feira. Para quem não sabe onde é que nós vamos estar, é lá naquele cruzamento ali, quando você sai para Maringá, no final da rua Tangará, esse é o local que vai acontecer as orações ali, o momento de adoração a Deus, a partir das 20 horas. Claro que nós vamos estar do lado de lá da rodovia, num lugar seguro, e eu quero convocar os irmãos que gostam de orar, que querem orar nesse propósito. A coisa mais triste do mundo é receber uma notícia em casa, ouvir, saber de alguém que perdeu a vida, perdeu uma parte do corpo, teve um acidente com consequências para toda a vida. É muito triste isso, e nós vamos estar orando lá. Amém? Glória a Deus. Quem vai orar, diga amém. Mesmo quem não for lá, vai estar orando, irmãos. A gente tem que orar para Deus abençoar essa nação. E o povo de Deus tem esse compromisso. Vamos ficar em pé de novo? Todo mundo, em nome de Jesus, nós vamos ouvir a palavra agora. As crianças podem ir para o seu culto, por favor. Glória a Deus. Você vai abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Amanhã, às 6h45, tem uma reunião muito importante aqui. Reunião para quem precisa oração, ou de oração, de reflexão e de uma palavra sobre a vida financeira. Sempre segunda-feira, das 6h45 até as 7h30, uma reunião rápida, uma bênção mesmo. Muito boa a reunião. Glória a Deus. Encontraram o texto? 1 Samuel capítulo 9. Mas em pé mesmo eu quero dar uma palavra de gratidão e de informação à igreja. Nesta semana, a partir de terça-feira passada, aconteceu o primeiro encontro de encorajamento da família, que foi realizado lá em Curitiba, na primeira igreja batista, a igreja liderada pelo pastor Pascoal Piragino, uma igreja grande, com mais de 8.000 membros, uma estrutura maravilhosa, mas o maravilhoso mesmo lá foi o encontro que aconteceu. Tivemos um encontro organizado pelo Global Kingdom, com o pastor Elias Dantas. Tiveram lá pregadores do Brasil e do mundo, vários lugares, uma coisa fantástica, um movimento que se criou com o propósito de alcançar 3 milhões de famílias. Então, nos próximos anos, foi tremendo, irmãos, foi uma coisa assim, espetacular, e ouvimos coisas assim, muito fortes, muito grandes, que Deus está fazendo, e vai fazer. Então, eu quero pedir à igreja que ore por esse movimento, que o propósito é criar um movimento pela família. A família brasileira corre risco, dia após dia, nossos governantes, que sem temor a Deus estão aprovando leis, estão trabalhando contra a família. A mídia brasileira é uma mídia
em grande parte, irresponsável, isto é, não tem compromisso nenhum com o princípio de família, com os princípios morais e éticos da palavra de Deus. Embora a gente more num país com mais de 80% de cristãos, entre evangélicos e católicos, as pessoas estão completamente desligadas do que diz respeito à família. E eu quero orar pela família, quero lutar pela família, quero brigar pela família, quero ser família. Amém ou não? Então nós vamos orar nesse sentido, vamos trabalhar. Vai ter o ano que vem, desse encontro vai desdobrar em outros 10, 15 encontros, vai ter um em Maringá, um em Londrina, para a gente participar aqui. É uma coisa fabulosa e maravilhosa nesse sentido, né? Tenho certeza que nós colheremos os frutos. Aleluia. Vamos ler a Bíblia. Então tomou Samuel um vaso de azeite, capítulo 9, né? Vamos lá, capítulo 9. Eu estou lendo o capítulo 10. Vamos ler o 10 também daqui a pouco, mas vamos ler pelo 9 primeiro. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Bevorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tão pouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tão pouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflita por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura que nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nosso alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao seu moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: está cá o vidente? E elas lhes responderam e disseram: sim, ei-lo ali, tens diante de ti, pois que hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele não venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, da cidade, vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E em Samuel, vendo a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Levante a sua mão assim. Agora faz assim, em forma de receber algo de Deus.
Eu estou certo de que nesta noite Deus quer nos tocar com a consciência da necessidade do sobrenatural de Deus. Você pode não estar vendo nada nesse culto. Pode estar achando esse culto um culto absolutamente comum. Num lugar comum, num lugar conhecido. Mas eu creio que Deus quer nos tocar com o seu sobrenatural. E para tanto, nessa noite, você vai aprender um pouco sobre como atrair o sobrenatural de Deus para a sua vida. Ou você vai aprender o caminho do sobrenatural de Deus na nossa vida. Então deixa-me orar. Mantenha sua mão assim. Meu Pai, eu estou ávido, sedento por experimentar o sobrenatural do Senhor. Eu não posso produzir o sobrenatural. Nenhum de nós aqui pode produzir algo sobrenatural. Nenhum de nós aqui pode ir além das forças. Meu Pai, por isso, nós nesta noite enxergamos a necessidade de termos o Teu sobrenatural. Estamos de mãos levantadas, como que quem diz ao Senhor: ah, Pai, manda do Teu sobrenatural para mudar, para transformar, para nos levar a realizar a missão que o Senhor tem para nós. Ah, Deus, socorre-nos. Eu te peço, socorro, Senhor. Socorro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abaixa a tua mão. Como eu sempre digo, o culto não pode ser uma coisa assim. A gente vem, senta e assiste o culto. Canta umas 2 músicas, canta aquela que a gente conhece, aquelas que a gente não conhece, a gente vai embora, e tudo bem, acabou o culto, e ouvir algumas histórias e tal. Não. O culto tem que ser uma coisa dinâmica, participativa. Aquilo que o Mário fez agora há pouco aqui sobre aquele momento que nós criamos aqui de mutualidade. Então agora, eu vou orar antes da mensagem começar, por aquelas pessoas que dependem de um sobrenatural de Deus, para que a vida siga bem. Você está naquela situação, em que se Deus não fizer algo, você sabe que você está quebrado. Eu digo financeiramente, eu digo familiarmente, eu digo saúde, você está precisando de um toque, mas daquele toque poderoso de Deus, porque senão, meu Deus do céu, você está mais ou menos assim: o que será de mim se Deus não fizer alguma coisa? Se Deus não se mover a meu favor, eu estou perdido. Ou você está da seguinte forma: você chegou até um nível e você diz: sozinho eu já fui longe demais. E agora eu não sou daqueles que retraem, mas eu sou daqueles que acreditam que Deus tem mais. E Deus tem mais. Eu vou atrás do sobrenatural de Deus. Eu vou, porque eu preciso demais da graça de Deus na minha vida. Irmãos, e como o Ronaldo orou aqui, quando ele estava orando por Israel, ele disse: nós não estamos aqui brincando. Não vem fazer orar. A gente não veio aqui para brincar. A gente não veio aqui para dizer: Senhor, meu Pai do Senhor, está tudo bem, que legal, e a gente vai embora e cada um cuida da sua própria vida e tudo bem. Não, eu não acredito. Eu não quero esse negócio para mim. Eu acho que a igreja é um lugar para a gente ser tocado pelo sobrenatural de Deus, para a gente ser movido pela graça de Deus, para a gente se ajudar e para Deus nos ajudar. E quando eu olho para mim, eu olho para você, eu vejo que falta muita coisa. Se Deus não for conosco, meu irmão, pelo amor de Deus, nós temos que pensar como Moisés: Senhor, o Senhor tem que ir conosco nessa caminhada, porque se o Senhor não for conosco, não vai dar. Vamos parar por aqui mesmo, vamos voltar daqui mesmo. Então, se você precisa de um sobrenatural de Deus, de um toque especial de Deus, de uma graça especial de Deus, de um milagre de Deus, de alguma coisa poderosa de Deus, porque se Deus não intervir, você sabe que a coisa vai complicar demais para você, além de que já está complicado, ou vai complicar, eu não sei, mas você precisa de um sobrenatural de Deus. Eu quero convidar você para deixar seu lugar, vir aqui, ou pelo menos conseguir dar um passo aí, porque eu acredito que vem bastante gente aqui na frente, e nós vamos orar desde agora, amém? Vamos orar, glória a Deus. Cadê o nosso tecladista aqui? Glória a Jesus. Aleluia, venha para cá em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Hoje Deus quer que nós digamos para Ele que nós precisamos dEle.
Nós decididamente, eu preciso do sobrenatural de Deus. É isso que eu quero que você ore, é isso que eu quero que você entenda. E é claro que você entende, porque quem está na sua pele é você mesmo, quem está na minha pele sou eu mesmo. Eu sei o que eu preciso, eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei o que eu preciso, você sabe o que você precisa, que a sua casa precisa, sua empresa, seus negócios, sua saúde, sua família. Nós precisamos do toque sobrenatural de Deus. Eu não acredito que Deus seja alguém que diga para nós, como Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, eu estou no meio deles, simplesmente para estar. Deus está para fazer a nossa vida mudar. Deus está para transformar a nossa vida, a nossa família, as nossas coisas. Aleluia. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós somos frágeis, pequenos, pecadores, mas nós temos um Deus poderoso, maravilhoso. Nós temos um Deus grande, poderoso. Ó Deus, nós temos lido essa porção da Tua palavra, que certamente o Senhor vai falar conosco muitas coisas, mas antes que o Senhor nos fale tudo que o Senhor quer falar, nós já queremos dizer que nós precisamos do sobrenatural de Deus. Nós já queremos dizer que nós não podemos voltar para casa, como Saul e o seu companheiro queria voltar para casa, chegaram até em pensar voltar para casa, sem alcançar o objetivo, sem encontrar aquilo que eles estavam buscando, sem achar aquilo que eles tinham perdido. Mas nós não queremos voltar para casa hoje, Senhor, sem um toque sobrenatural de Deus. Nós não queremos voltar para casa hoje sem uma manifestação de graça do Pai na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, toca a nossa realidade, toca a nossa família, toca, Senhor. Pai, nós queremos e nós clamamos pelo sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Deus, nós te servimos, ó Senhor. Nós confessamos que o Senhor é o nosso Deus. Nós confessamos que Jesus Cristo é Senhor, é Deus da vida, é Deus que pode todas as coisas. Ah, Senhor. Ah, Pai, independentemente do tamanho da crise, do tamanho da adversidade, da loucura que a gente está vivendo, que as pessoas estão vivendo, ó Deus, do problema que a pessoa está colocando no altar do Senhor nesta noite, nós acreditamos que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode fazer algo diferente. Aleluia, meu Deus. Se o problema é na família, Senhor, trata, Senhor, envia o sobrenatural. Se o problema é na saúde, Senhor, faça isso. Toca agora, Senhor, cura, liberta, batiza, Senhor, toma conta. Se o problema é nas finanças, ó Pai, toca, Senhor. Traz o Deus que abre portas, traz o provedor, traz o Senhor, dono do ouro e da prata. Oh Deus, nós oramos e colocamos todos os nossos problemas nas Tuas mãos. Se é perseguição, se é indefinição, Senhor. Ah, Pai, se é uma prova, uma avaliação, um teste, uma entrevista para emprego, em nome de Jesus, Senhor, coloca as Suas mãos. Oh, meu Pai, se o desespero é grande, o medo é grande de enfrentar a segunda-feira, enfrentar a semana, Senhor. Oh Pai, toca com Teu sobrenatural. Em nome de Jesus, manifesta a Tua infinita e maravilhosa graça em nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é o Deus do sobrenatural. Aleluia. Eu creio num Deus que muda a história. Aleluia. Eu creio num Deus que é capaz de fazer algo tremendo com pessoas muito simples. Nós todos somos pessoas carentes da graça de Deus. Pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. A graça de Deus se há manifestado em nosso meio nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Para você que está em casa e nos assiste pela Web TV, faça o mesmo. Esteja colocando a sua vida no altar do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória ao Teu nome. O Senhor Deus habita no meio do seu povo. Glória a Jesus. Deus habita neste lugar. Aleluia.
Grande é o Senhor. No final desse culto nós vamos orar pelo Leonardo, que no próximo fim de semana vai para os Estados Unidos, né, para morar e estudar e jogar tênis. No final vamos orar. Cadê a Sandra, a mãe e o primo estão aí? Glória a Deus. Aleluia. Não me deixe esquecer, hein, gente, por favor. Vamos chamá-lo aqui. Daqui a pouco nós vamos orar. Mas agora vamos para um momento de reflexão importante. Olha, por vezes nós andamos correndo atrás daquilo que a gente perdeu. E é difícil encontrar o que se perde. Você já teve a sensação, por exemplo, de perder um celular? No qual você tem toda a sua agenda e você não fez backup? Ou está que nem o meu celular, que é um iPhone 5, mas que eu não consigo fazer backup porque está muito cheio de fotografia e etc. Então não faz backup, está programado, mas não faz, porque não tem memória, capacidade. E quando você perde, você fica maluco. Você fala, meu Deus do céu, e agora? Ou você perdeu uma carteira, por exemplo. Perdeu a carteira, com documentos. Imagina como é que é um negócio difícil. Você fica apavorado. E quando você perde um documento, ou perde uma carteira, ou perde e você está viajando, por exemplo, e aí? Muito difícil. Perder as coisas é uma sensação, traz uma sensação assim de difícil demais, irmãos. E nós, por sermos limitados, né, e às vezes a gente perde coisas por descuido, por decisões erradas, escolhas erradas, ou falha na memória, não é? E aí fica difícil, porque nem sempre nós temos a condição de buscar isso, de encontrar isso. Eu sei que a sensação de perder é muito difícil, terrível, tremendamente terrível, né? E o texto que nós lemos nessa noite é um texto que tem esse contexto aí. Havia um homem lá em Benjamim, na tribo de Benjamim, que chamava Quis, e esse camarada tinha um filho chamado o que mesmo? Saul. Saul veio posteriormente a se tornar rei de Israel. Foi o primeiro rei de Israel, o primeiro rei da nação do Senhor. E a Bíblia fala que Saul era um homem muito belo, abençoado, e com certeza era muito conhecido no meio do seu povo. E o pai dele perdeu algo do seu rebanho, né? Perdeu 2 jumentas. Perderam-se as jumentas de Quis. Se perdeu, os 2 animais se perderam. E talvez jumenta para você não tem valor nenhum. Como eu disse agora há pouco, então um celular para você, se você perder, não faz diferença nenhuma, para muita gente faz, né? Tem coisa que a gente perde que não tem muito valor. Ou que a gente perdeu, amém, a gente esquece, vai para frente. Mas tem coisa que a gente perde que tem muito valor. Pode parecer que não, mas a perda dessas 2 jumentas trouxe um transtorno na casa de Quis. Então ele chamou seu filho, diz a Bíblia aqui, e falou assim, olha, pega aí um dos nossos empregados, um dos moços, levanta-te e vai agora contigo, vai com ele agora para procurar essas jumentas. Nós perdemos aí as nossas jumentas e precisamos encontrá-las. E a Bíblia diz então que esses 2 rapazes, o Saul e o seu companheiro, funcionário da casa do seu pai, foram procurar jumentas. E olha só o que acontece. Diz a Bíblia que eles passaram pela montanha de Efraim, e dali eles foram para a terra de Salisa, foi se distanciando de casa. O negócio foi complicando. E não acharam. Depois eles passaram para a terra de Salim, e também não encontraram. Depois passou a terra de Benjamim, porém não encontrou. Então eles chegaram a uma terra chamada Zuf. E aí Saul, já cansado de procurar essas jumentas do pai, ele disse para o funcionário, disse para o companheiro dele, olha, convém a gente voltar, porque daqui a pouco a gente vai demorar demais, já estamos demorando demais. Vai acontecer o seguinte, meu pai vai vir atrás de mim, porque ele vai falar, agora além de eu perder a jumenta, perdi o filho também.
Então, acho que convém a gente voltar, hein? Já que está complicado demais, vamos voltar. Mas aí, o rapaz disse assim, o companheiro de Saul, tem nessa cidade aqui, um homem de Deus, um homem honrado. E tudo quanto ele diz, se sucede. Tudo quando ele profetiza, acontece. Então é o seguinte, vamos lá. E ele vai mostrar para nós o caminho. Onde é que estão essas jumentas? E aí então, Saul e o rapaz pensaram assim, Saul pensou assim, mas como é que eu vou lá me apresentar diante do homem de Deus se eu não tenho nada para honrá-lo? Porque havia a cultura e a tradição no meio deles, no meio do povo de Deus, conforme a própria Escritura, de que ninguém poderia aparecer diante de Deus de mãos vazias. E então eles falaram, nós vamos fazer o quê? Não tem mais nada, tudo que a gente trouxe para a viagem, e a gente também não saiu preparado para isso. Nós não temos nenhuma oferta para dar, não temos nada para oferecer ao homem de Deus, para a gente chegar lá e falar, ó, mostra para nós onde é que está. Pergunte para Deus onde é que estão essas jumentas. Mas aí o moço tornou a falar com Saul e disse assim, ó, aqui na minha bolsa ainda tem 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Tem aqui um pouquinho de prata, e nós vamos dar essa de oferta para ele, e nós vamos lá. E eles foram então à procura do profeta. Quem era esse profeta? Samuel, tremendo profeta de Deus. E eles foram procurar Samuel, e eles chegaram na cidade onde Samuel estava, e eles falaram lá com umas moças, as moças indicaram onde é que realmente ele estava na cidade, que ele viria lá para uma festa, estava lá para uma festa, e então os 2 rapazes foram lá para se encontrar com o profeta Samuel. Foram buscar o profeta Samuel. E aí, o que acontece é o seguinte, enquanto eles estão nessa procura do profeta, na procura das jumentas, Deus já tinha falado com o profeta sobre Saul. Deus já tinha dito para Saul que um homem, viria procurá-lo. E esse rapaz que viria procurá-lo deveria então ser ungido como o rei de Israel. E Saul então vai, encontra o profeta Samuel. Samuel dá a ele um lugar de honra na festa, coloca ele entre os 30 principais convidados. Dá a ele a melhor parte do alimento ali, das carnes ali que foi oferecido. E a Bíblia diz que Samuel então mostra o lugar onde estavam, dizendo que as jumentas já seriam achadas, e que ele então seria ungido rei de Israel. A verdade é que Saul sai de casa para procurar a jumenta e volta para casa ungido rei de Israel. Qualquer dia desse eu vou pregar aqui um sermão, que eu já preguei em outros lugares por aí, para a liderança, procurando jumentas, encontrando o reinado. Mas hoje, o que eu quero pregar para vocês é o caminho para viver o sobrenatural de Deus. Qual é o caminho? O que a gente vê aqui, notadamente, claramente, objetivamente, é que um rapaz sai de casa para procurar alguma coisa que a família tinha perdido. Ele está buscando alguma coisa. E é isso que a gente faz o dia todo, a semana inteira, a vida toda. Não vai me dizer que você vai começar segunda-feira amanhã dizendo assim, amanhã eu vou dormir o dia inteiro. Vou procurar alguma coisa para fazer. Raramente. Mesmo os irmãos aposentados, tem muita coisa para fazer. Hoje em dia as pessoas se aposentam e já estão buscando outras coisas para fazer. Ninguém quer ficar parado. E nem pode mesmo. A gente descansa, mas a gente quer fazer alguma coisa. Mas a verdade é que às vezes nós estamos procurando coisas e não estamos encontrando. Estamos buscando o que nós perdemos, a estabilidade que se perdeu, a graça que se perdeu, a bênção que se perdeu, a saúde que se perdeu, enfim, o negócio que se perdeu, coisas assim. Eu sei que você está buscando algo, está procurando algo, está em busca de algo e você sabe que ainda não encontrou,
Mas você está aqui hoje, pela graça de Deus, e o Senhor está falando com você. Eles saíram para procurar essas jumentas e, humanamente falando, fisicamente falando, com a capacidade deles, eles não iriam encontrar. Como de fato não encontraram. Faz quanto tempo que você está insistindo com um negócio que não está dando certo? Pergunta para o seu irmão: tem alguma coisa que não está dando certo na sua vida? Tem alguma procura da sua parte, da sua família, que você está fazendo faz tempo, procurando isso faz tempo e ainda não achou? Acontece, está acontecendo. O que você faz para poder encontrar isso? A resposta está clara nesse texto bíblico. É que nós precisamos do sobrenatural de Deus. Nós precisamos do agir de Deus para nós encontrarmos as respostas que precisamos para a nossa vida, para encontrarmos as condições que necessitamos na vida, para suprirmos as nossas necessidades na vida ou da vida. Esse mundo de hoje parece querer viver sem Deus. Viver sem Deus. Mas não é possível viver sem Deus. Fale comigo. Não é possível viver sem Deus. Você pode até sobreviver, lutar, mas não vai chegar a lugar nenhum. Então esse rapaz aprende logo, jovem, que ele pode ir mais longe se ele buscar a Deus. E ele é humilde para ouvir o seu moço, para ouvir o funcionário da sua casa dizer: olha, tem um homem de Deus nessa cidade, e que tudo quanto ele diz acontece. Se ele profetizar, acontece. O que ele disser, pode acreditar. Irmãos, nós temos um homem de Deus entre nós, e este é Jesus Cristo. Jesus está entre nós. Quem acredita nisso? Jesus está aqui, aleluia. Onde está 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, Jesus se faz presente. E o homem de Deus que representa Jesus nesse texto é o profeta Samuel, um homem de Deus de verdade. E então esse homem chamado Saul agora vai buscar o Senhor. E essa é a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês, falar para você, que abre o caminho para o sobrenatural. Qual é mesmo, pastor? Quem não se abrir para ouvir a palavra de Deus, o sobrenatural não vai acontecer. Fale comigo: abrir-me para a palavra de Deus. Irmãos, há um texto aqui, há um verso aqui da Bíblia que vai falar sobre isso, é que lá no verso 27, descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém, tu espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus. Saul vai, consegue chegar até o homem de Deus, é recebido com honra pelo homem de Deus. E agora ele passou. Saul, para ter a sua vida transformada no que teve, para ser o que ele foi, para chegar onde ele chegou, como Deus tinha determinado para ele, ele precisou parar diante do homem de Deus e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o mundo é muito cruel e seco de vida. O mundo é muito cruel e seco de vida. A única coisa que pode desatar na sua vida e na minha vida o sobrenatural de Deus é a palavra do Senhor. Eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos parar mais para ouvir a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E Samuel chega para Saul e ele revela-lhe a palavra de Deus. A vontade de Deus para a vida dele. E nós só conheceremos a vontade de Deus por meio da sua palavra. Então, se você é um homem fraco de palavra, uma mulher fraca de palavra, uma mulher que não ouve a palavra, que não para estudar a palavra, que não para diante da palavra, você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus.
pode fazer mandinga, pode fazer promessa, pode fazer o que você quiser. Você não vai experimentar a promessa de Deus, ou as promessas que Deus tem para a sua vida. Você precisa parar diante da palavra de Deus, buscar a palavra de Deus para a sua vida. Então fala comigo assim: eu vou buscar a palavra de Deus para a minha vida. E esse negócio aqui é mais profundo do que você pensa. Eu não estou falando palavra de Deus no sentido assim genérico, a gente ir para um curso, né? Fazer faculdade de teologia. Não é isso que eu estou falando, não. Porque tem muita gente que vai para a faculdade de teologia e desvia da fé. Eu incentivo ir para estudar teologia. Mas tem determinados professores por aí que estão ensinando bobagem. Estão falando que a Bíblia não é inerrante. Estão falando que a Bíblia não é inspirada. Estão falando que os milagres não existem. Você está lá frequentando a sala de aula dele. Não é isso que eu estou falando. Não é esse estudo frio da palavra de Deus que eu estou dizendo, não. O que acontece aqui é diferente. O que acontece aqui é que Deus tem palavra para nós todos os dias. Deus tinha uma palavra dele para a vida de Saul naquela época da vida dele. Eu leio a palavra para ela me alimentar. Não só para eu aprender. Claro que eu preciso aprender as questões históricas, poéticas, teológicas e etc. Mas aqui, nesse caso, a Bíblia fala que o ouvir a palavra é uma coisa que eu preciso para hoje. Aleluia! O problema de Saul naquele momento qual era? Eram as jumentas perdidas. Qual que é o seu problema para essa semana? Você está com o teu casamento tudo certinho, tudo abençoadinho, certinho, alguém vem falar para você sobre o casamento. O que você vai falar? Eu não preciso ouvir isso, tudo bem na minha casa. Não é assim? Você está com a sua vida financeira toda arranjada, arrumadinha, está lá dinheiro depositado na conta e tudo mais, você está tudo bem, não tem. É o tipo de área da sua vida que está tudo certo, você não precisa resolver, você não precisa de nada disso. Aí alguém vem ensinar para você sobre finanças, você já está sabendo, você sabe já. Você está com dor na barriga, está com doença, está com um problema sério de saúde, e alguém vem ensinar para você sobre quando Jesus vai voltar, você não precisa disso agora. Não é assim? Você precisa do que mesmo? Você precisa de uma orientação? Fale comigo assim: eu preciso de uma palavra específica de Deus. Você precisa ouvir a palavra específica do Senhor para a sua vida. Nós temos que orar, irmãos. E nós temos que buscar. E nesse caso, a Bíblia fala que Saul esteve disponível para ouvir a palavra de Deus. E ele ouviu a palavra de Deus, e ele foi tocado pela palavra de Deus. Ele parou para ouvir o homem de Deus. Nós precisamos parar para ouvir o Senhor Jesus. Aleluia. Segunda coisa que eu preciso para caminhar para o sobrenatural é que está no versículo primeiro ainda, primeiro versículo do capítulo 10 é: quando guardo a palavra em meu coração, eu atraio a unção do Senhor sobre a minha vida e passo a ter intimidade com Deus. No versículo 1 do capítulo 10 assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e beijou-o e disse: porventura, se não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Olha que interessante isso aqui. Uma coisa depende da outra. Primeiro Saul para ouvir. Primeiro Saul vai buscar o Senhor. Ele busca a Deus para encontrar o que ele tinha perdido da sua casa. Então nós temos que buscar a Deus para aquelas coisas que nós precisamos, daquilo que nós estamos procurando. O que você está procurando? O que você procura para a sua vida? Pergunta ao seu irmão: o que você está procurando para a sua vida? O que você perdeu? O que você está procurando? O que você está procurando? Está pensando que curso na faculdade você vai fazer? Você está precisando, sou adolescente, estou terminando o ensino médio, eu quero saber que curso eu vou fazer. Aí você vai lá na agência, não sei aonde, fazer um curso para ver o que vai fazer? Não, pode ir até lá. Mas primeiro você tem que perguntar para Deus: o que Deus quer para mim? Não é isso? Primeiro é Deus. Deus pode querer que você seja um alto executivo e tenha que fazer administração. Ou não, Deus queira talvez que você seja uma outra coisa. E você, então, Saul estava procurando as jumentas perdidas, mas ele aceitou, a primeira coisa é buscar o Senhor. E quando ele vai buscar o Senhor, ele ouve a palavra do Senhor. Depois que ele ouve a palavra do Senhor, então vem sobre ele algo novo sobre a vida dele, vem algo que atrai a unção do Senhor. Ele parou ali
e por esta causa agora ele está sendo ungido como rei de Israel. Quando eu paro para ouvir a palavra do Senhor, eu me torno íntimo do Senhor. O Senhor passa então a habitar em mim, o Senhor passa então a agir na minha vida, o Senhor passa a compartilhar da sua missão comigo, passa a compartilhar comigo dos seus interesses, dos seus propósitos, das suas promessas na minha vida. Quem espera ter sucesso na vida aqui, levanta a sua mão. Independente da sua idade, novo, ou se você já está numa idade mais avançada. Você precisa parar para ouvir o Senhor. E quando você para para ouvir o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor vem para te orientar. Você se torna íntimo do Senhor. E agora a Bíblia diz que Saul então recebe, ele é ungido pelo profeta Samuel. Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Que coisa maravilhosa. O camarada sai de casa para procurar jumentas do pai. E de repente ele entende no meio do caminho, no meio dessa busca, que ele tem que buscar primeiro a Deus. Porque em Deus está a resposta, em Deus está o sentido para a gente encontrar aquilo que a gente perdeu. Ou aquilo que a gente precisa na vida. E ele então começa, ele ouve a palavra do Senhor por meio do profeta Samuel. E agora ele já recebe a unção sobre a sua vida, ele já se torna íntimo de Deus. Agora ele já tem a presença de Deus na sua vida. Que é tudo que nós precisamos. A terceira coisa, para a gente caminhar em direção ao sobrenatural de Deus, para viver o sobrenatural de Deus. Diz a palavra do Senhor, que é muito, muito forte isso aqui. Então tomou Samuel o vaso de azeite e lhe derramou, verso 10, né, lá no finalzinho, e derramou sobre a cabeça e beijou-o. Samuel beija o Saul e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herança. Então aquelas pessoas que desejam o sobrenatural, que param pelo sobrenatural, que param para buscar o Senhor, eles vão desfrutar da maravilhosa herança ou heranças do Senhor. Sabe o que Deus faz com Saul, irmãos? Deus unge Saul e diz: olha, eu vou entregar nas tuas mãos a minha herança, o meu povo, o governo do meu povo. A unção veio sobre aquele homem de uma maneira tão poderosa. Não estou falando do final da vida de Saul, porque lá na frente Saul esquece tudo isso aqui e se desvia. Ele fica soberbo, ficou tão grande, cresceu tanto, Deus deu a ele tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, que ele não soube se controlar. E ele vai se perder lá na frente, mas isso não é assunto para hoje. Nós agora estamos olhando para um Saul que buscou a Deus, um Saul que buscou o sobrenatural de Deus, um Saul que desejou o sobrenatural de Deus, e pelo fato de ele buscar o Senhor, desejar algo a mais da sua própria capacidade, Deus o faz desfrutar de algo que jamais ele pensara na sua cabeça. Você acha que Saul saiu de casa pensando assim: eu vou procurar jumenta e essa semana tenho certeza que eu vou voltar rei de Israel? Lógico que não. Mas no meio da busca, ele busca a Deus. Deixa eu perguntar para você: o que você está buscando exatamente? O que você espera encontrar exatamente na sua busca? Quem sabe você é um homem, uma mulher, que está procurando um bom emprego, está procurando um bom casamento, está desejando pagar suas contas. Tem gente que fala assim: pastor, a única coisa que eu quero fazer é pagar minhas contas, é me livrar disso ou daquilo, que eu me enrosquei com fulano, com cicrano, sei lá, com alguma coisa. Saul sai de casa buscando encontrar as jumentas do seu pai. Mas no meio do caminho, irmãos, ele, dada a dificuldade que ele percebeu de encontrar as jumentas, ele sabia que ele não ia conseguir cumprir a missão do seu pai, que o seu pai havia lhe dado. Então ele passa a buscar o Senhor. Fale comigo assim: na caminhada da minha vida, eu preciso buscar o Senhor. Interessante que Saul e o colega pararam de procurar a jumenta e foram procurar Deus. Tem hora que você tem que parar de procurar determinadas coisas,
Não é parar de trabalhar, não é parar, mas você tem que parar. Falar, meu Deus, eu estou buscando. Você fica a semana inteira, 24 horas por dia, bolando, pensando. Aquela coisa fica lá pululando em você, e você pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Aí vem um moço e fala assim, cutuca ele e fala, rapaz, ao invés da gente voltar ou continuar, vamos buscar Deus? Vamos buscar o Senhor? E nessa noite o Espírito Santo está falando para você, ao invés de você ficar procurando que nem doido aí, correndo, ficar desesperado, desesperada, procure o Senhor. E eles foram buscar Deus. Eles pararam tudo, irmão. Pararam a busca do negócio, que eles estavam, a procura da jumenta, esqueceram a jumenta. E foram procurar o profeta. Foram lá, perguntaram na cidade, encontraram as moças, onde é que está o tem um profeta, o profeta Samuel está por aqui? Ele vem para uma festa aqui hoje, como é que eu faço? Aí vai, e eles vão lá na festa, e aí o Samuel orienta para que ele pudesse ir em determinado lugar, ele vai, e lá Deus começa a falar com ele, e ali a vida dele muda. Será que não está na hora de você parar, não? De buscar o que você está buscando, de procurar o que você está procurando? Não é que você vai parar de desejar o que você está desejando. Não é que você vai parar de encontrar seus objetivos na vida, mas você vai buscar Deus. E quem sabe, e eu tenho certeza, Ele vai te mostrar que Ele tem algo muito mais importante para você do que você está buscando. E interessante que Samuel, em dado momento, fala assim para Saul, fica tranquilo. As jumentas, o problema da jumenta já está resolvido. Fale comigo assim, o problema da jumenta já está resolvido. Desde que eu busque o Senhor. Eu falei a jumenta, não falei? Vamos falar as jumentas, porque às vezes tem gente aqui que tem muitas jumentas. Perdeu foi muitas, hein? Perdeu não foi uma só não, tem gente que perdeu tanta coisa. Vamos lá. O problema das jumentas já está resolvido. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, vamos buscar o Senhor. Graças a Deus. Irmãos, essa é uma história interessante, não? Meu Deus. E aí, a quarta coisa que acontece, é o que nós devemos fazer, né? Para a gente encontrar o sobrenatural de Deus, porque sem o sobrenatural não era possível encontrar jumentas, não vai ser possível encontrar jumentas, e muito menos ainda o que Deus tem para nós. Porque você percebe aqui que o que Deus tinha para Saul era muito mais do que esse negócio de encontrar jumentas. Aquele que é transformado caminha debaixo de palavras proféticas. É o que acontece aqui. Vive por fé. Dá passos de fé. Não depende de circunstâncias. Olha o que acontece. No meio da caminhada, Deus começa a operar na vida desse rapaz. Ele esquece a procura das jumentas, porque Deus diz, já resolvi isso aí para você. Tenho algo maior para você. Jumenta é pouca coisa, é importante, mas vai chegar, a jumenta vai chegar na casa do seu pai, mas vai ter bênçãos maiores. Diz assim, partindo hoje de mim, daqui, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Viu aqui que o problema da jumenta está resolvido? O problema está resolvido. Porque Deus já tinha resolvido esse negócio. E então, agora Deus começa a orientar a vida, dirigir a vida de Saul, de forma profética e maravilhosa. Irmãos, se tem uma coisa que nós devemos fazer na vida, é se deixar dirigir por Deus. Eu não sei você, mas é muito difícil viver, irmão. Depois que você conhece a Deus, é muito difícil você viver, você tendo que tomar todas as decisões, sem uma palavra de Deus. Você não fica aflito? Você tem que tomar decisões sem Deus estar no negócio, não é coisa complicada, para crente é muito complicado isso. Eu fico desesperado quando eu tenho que tomar uma decisão que eu não sei se é da vontade de Deus ou não. Ou você não fica? Você se casaria com um homem, mulher que está aqui procurando um casamento? Se você não tiver certeza que é de Deus para você? Você investiria, você tem lá 500 mil reais guardado para abrir uma empresa. Você investiria no negócio se você não tem noção nenhuma de que vai dar ou não vai dar?
Difícil, hein? Quando a gente encontra Deus, quando a gente para de procurar sozinho, para de procurar com a nossa força e começa a procurar junto com Deus, quando a gente começa a entregar a nossa vida, nosso destino, nossas coisas nas mãos de Deus, olha o que acontece. Agora o profeta Samuel, que aqui nesse caso eu disse para você que ele representa Jesus, ele representa Deus, ele representa o Espírito Santo, pois ele é o profeta de Deus. A Bíblia fala no Novo Testamento que o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que está ao nosso lado. Quem é que está ao lado de Saul agora? Quem é que está ao lado de Saul? Samuel, o profeta. Ele representa Deus, ele representa o Espírito Santo aqui. Então agora ele está ao lado, ele está dizendo, olha agora Saul, você vai por esse caminho aqui, você vai encontrar isso, vai encontrar. Deus começa a dirigir a vida desse homem de maneira específica e objetiva. E é tudo que nós precisamos. Viver pela palavra de Deus e dar passos de fé, mas passos orientados segundo a profecia da palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Agora fale comigo assim, a obediência à palavra de Deus é que transforma o nosso coração. Saul ainda é o filho de Quis, o procurador de jumentas. Mas agora você já percebeu que o Saul está começando a sair, está começando a tirar o pé do lodo, hein? Ele está começando a tirar o pé do natural para viver uma nova dimensão na vida dele. Olha bem, olha só, ele está quase, está mudando a vida dele. A vida dele vai mudar. Fala para o seu irmão, para 2 ou 3 pessoas, sua vida vai mudar. O sobrenatural de Deus vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Sucedeu, pois, que em virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. O Saul, irmãos, era um sujeitinho igual a eu e você. Igualzinho, preocupado, ansioso, irresponsável. Um cara não é irresponsável, é um cara responsável. Ele foi para de casa. Você vê a preocupação dele. Chegou um momento na vida dele, ele fala assim, nessa procura, nós temos que voltar, porque não, meu pai vai agora, ao invés dele esperar que a gente volte com as ovelhas, com as jumentas, agora ele vai sair para procurar. E aconteceu isso mesmo. O pai vai procurar a gente, porque a gente nunca volta. Então, ele era um camarada como eu e você. Mas ele encontra-se com Deus no meio dessa caminhada, dessa busca. É gostoso encontrar Deus no meio das nossas buscas. Irmão, toda busca sem Deus é complicado demais da conta. Tem gente que está buscando sem Deus ser feliz na vida. Quantas moças se tornaram prostitutas porque buscaram a felicidade sem Deus? Achou que a felicidade era ter um companheiro para passar a noite. Quantos rapazes que foram buscar felicidade, buscar paz no coração, encontrou-se com as drogas? Quantos homens de negócios, homens ambiciosos, homens que querem vencer na vida, dizendo, não, eu tenho que ter uma vida financeira boa. Ele começou bem, ele começou honesto, mas daqui a pouco ele achou uma oportunidade para ele ganhar dinheiro de forma errada. E ele virou bandido, foi preso, e a vida acabou. Não é assim? Mas graças a Deus que o Saul sai de casa e ele não perde o princípio de ser um rapaz responsável, e ele se encontra, e ele entende que no meio da busca dele, das buscas dele pela vida, pelas coisas da vida, ele busca o Senhor. E agora acontece uma coisa tremenda, quando ele sai da presença, quando ele vira as costas, que está saindo o profeta Samuel, porque ele já tinha recebido todas as orientações. A Bíblia diz que Deus transformou o coração dele, ele entrou numa nova dimensão. Fale comigo assim, eu preciso entrar nessa dimensão. Eu não vou aguentar ficar só eu em pé aqui. Eu quero que você fique em pé também, porque eu quero que você faça essa oração de todo o teu coração. Você faça, porque hoje, aquele dia lá, Saul teve, o moço dele teve um encontro com Samuel, que representava Deus. Fala comigo assim, Samuel, o profeta, representa a Deus. Fala comigo assim, Jesus Cristo, que é Deus, está nessa reunião. E quando eu virar as costas daqui, fala comigo, quando eu virar as costas daqui, eu quero ter meu coração transformado, e eu vou experimentar o sobrenatural de Deus. Dê um abraço no seu irmão e um aplauso, e creia nisso em nome de Jesus. Aleluia!
Oh, Deus poderoso. Olha o verso 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas a partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Incrível, irmão. Sabe o que aconteceu com ele? Abriu a mente dele, abriu o céu, o sobrenatural abriu. Deus começou a mostrar, você vai sair por aqui, você vai encontrar jumento, você vai encontrar a questão do seu pai, vai dar tudo certo, a coisa vai acontecer. E a partir daquele momento, irmão, a vida dele começou a ser dirigida por Deus. Foram tantos sinais sobrenaturais, tantas coisas sobrenaturais, que a vida dele mudou. Mudou o coração dele, mudou a vida dele. Mudou teu coração, muda a tua vida. Quando Deus entra e muda a gente por dentro, aí não tem pra ninguém. O duro é você buscar o que você não consegue pegar, o que você não consegue ver com seus olhos. É busca humana. É força humana, não adianta nada. O que você precisa? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Beleza, também preciso, mas você vai você busca a sua força, você tenta com a sua força. O Saul estava assim, buscando com a força dele. Mas o dia que ele teve o coração transformado por Deus, o dia que o Espírito de Deus se apossou dele, agora é diferente, porque agora Deus está nele, Deus guia ele, Deus mostra para ele, Deus abre os céus para ele. O poder de Deus está à disposição dele. Glória a Deus. Pena que nós vamos ter que parar, né? Porque a hora já passou, mas eu quero orar com você. Você aprendeu alguma coisa nessa noite? Ao virar as costas daqui, se você acreditar e tiver o coração que Saul teve naquele momento, eu tenho certeza de uma coisa: você não será mais o mesmo. Você não será mais a mesma. Aleluia, Senhor. A obediência à palavra transforma o nosso coração. Sabe por que o coração de Saul foi transformado e o céu se abriu sobre ele? Porque ele aceitou a palavra do profeta. Porque ele acreditou, ele teve fé naquilo. Ele estava diante do homem de Deus, como nós estamos diante de Jesus Cristo aqui hoje. Como nós estamos diante do Senhor aqui hoje, ele acreditou. Simplesmente isso, ele acreditou. E a bênção de Deus veio sobre aquele homem. Aleluia. E aí, irmãos, vou dizer um segredinho para você, que funcionou na vida de Saul enquanto ele continuou com o seu coração aberto. Fale comigo assim: os que querem viver o sobrenatural de Deus precisam desejar estar entre os profetas. Fale comigo: não perde a oportunidade de estar no meio do povo de Deus, no meio do movimento divino, no meio dos homens e mulheres de Deus. Saul sai dali e ele vai para o lugar onde estavam os profetas de Deus. E no meio dos profetas e entre os profetas, e como um dos profetas, ele passa a profetizar. Entende essa passagem agora? Por que Saul profetizou? Sabe por quê? Porque ele recebe a unção, ele recebe a palavra, o céu se abre sobre ele, ele tem a vida de Deus na vida dele. E aí o lugar onde ele vai, irmão, se transforma. Ele se transforma, o lugar é transformado. Eu quero orar por você mais uma vez. Talvez a sua busca tenha sido muito cansativa, como a busca de Saul. Talvez o que você busca são coisas simples, né? Pequenas, mas talvez você está em busca de coisas grandes. Coisas que para um é simples, mas para outro é complexo. Mas a verdade é que a vida, irmãos, nos impõe muitas perdas, e que as quais não podemos encontrar se não for pelo milagre de Deus, pelo toque sobrenatural de Deus. Hoje você veio aqui e no meio da sua busca você está encontrando-se com a solução. Você está dizendo e crendo que Deus pode mover-se sobrenaturalmente através de você e por você. Aleluia. Nós vamos fazer uma última oração nessa noite. Aleluia, Senhor. Se você acredita mesmo que ao virar as costas aqui, o sobrenatural de Deus virá como uma resposta para a sua vida e vai mudar a sua história como mudou a de Saul, eu vou convidar você para vir aqui mais uma vez e nós vamos orar juntos. Você precisa, você depende, você quer.
Saul foi correndo lá onde estava Samuel. Hoje nós não estamos aqui correndo atrás de Samuel. Nosso encontro hoje aqui não é com Samuel, é com Jesus Cristo. Aleluia. Quando Saul chega até Samuel, ele recebe a unção. Samuel derrama sobre ele o azeite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus derramará sobre você o seu azeite. Aleluia, Senhor. Irmãos, a diferença entre um e outro, a diferença entre um homem e um homem, é acreditar, é ter fé na palavra de Deus. É tomar a palavra de Deus e dizer: eu creio na palavra de Deus. Eu tomo posse da palavra de Deus para a minha vida. Oh, meu Deus, eu te amo, Senhor. Sobre a terra, sobre os céus, aleluia. Comece a falar para Deus: Senhor, dê fim às minhas buscas, minhas angustiantes buscas, minhas buscas sem fim. Beba da água viva do Senhor, a água que mata a sede. Oh Deus, há quanto tempo nós estamos buscando certas coisas. Oh Pai, hoje eu reconheço, hoje nós reconhecemos que se não houver um toque sobrenatural de Deus, não haverá mudança. Faz o que o Senhor fez com Saul, meu Deus. Faz o que o Senhor fez com Saul. Faz comigo o que o Senhor fez com Saul. Começa a orar assim. Faz comigo o que o Senhor fez com aquele homem aquele dia, Senhor. Ele estava diante de Samuel, hoje eu estou diante de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, Jesus está aqui. Eu e você estamos falando com Ele nessa noite. Jesus está aqui. Oh, Jesus maravilhoso. Senhor, meu Deus, unja a minha vida, meu Pai. Unja a vida dos meus irmãos. Derrama sobre mim o teu azeite. Jesus, derrama o teu azeite sobre mim. Derrama o teu espírito sobre mim, Senhor, como fizeste com Saul naquele dia. E quando ele virou as costas, quando ele saiu daquele lugar, todos aqueles sinais aconteceram. As jumentas foram encontradas. Mas muito mais do que isso, Saul veio a realizar uma missão maravilhosa. Ele recebeu bênçãos tremendas de Deus. Ele passou a ser profeta entre os profetas. Ele passou a ser tocado pela graça de Deus, guiado pela graça de Deus. Oh, meu Pai, é tudo que eu preciso, é tudo que os meus irmãos que estão aqui no altar precisam. Oh, Deus bendito e poderoso. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Olha para mim. Saul sai, ele vira as costas, o céu se abre sobre ele, começa a andar numa nova dimensão. E sabe qual é a primeira coisa que Saul foi fazer depois que tudo isso começou a acontecer na vida dele? A Bíblia diz que ele subiu em um alto para adorar a Deus. Ele foi para o altar. Enquanto Saul esteve no altar, os céus estiveram abertos sobre ele. Enquanto você estiver no altar, os céus estarão abertos sobre a sua vida. Abrace assim com você mesmo. Faça assim, ó, como se você estivesse abraçando Jesus. Como eu creio que Saul abraçou Samuel naquele dia. E fale assim comigo: meu Deus, obrigado pelo encontro que eu tive contigo nessa noite. Ao virar as costas deste lugar, eu vou continuar na tua presença. Eu vou experimentar os teus milagres. Eu vou andar pelo teu sobrenatural. Mas eu vou continuar subindo ao teu altar, porque o Senhor está sempre no altar. Eu sou um homem, uma mulher de altar. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Fica aqui onde você está mesmo. Você é uma mulher de altar? Continue no altar. Não saia do altar. Faça tudo o que você tem que fazer. Realize as suas missões, sua vida, seu trabalho. Mas sempre volte para o altar. A Bíblia diz aqui, no verso 12: então o homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em Provérbios, é também Saul está entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao altar. Saul agora é um homem de altares.
Você precisa se tornar uma mulher no altar de Deus, um homem que vai para o altar. Irmãos, às vezes é difícil, às vezes a vida é complicada, suada, mas você precisa ir para o altar. Leonardo, vem aqui, por favor. Sandra, fiquem aqui, vocês vão orar pelo Leonardo e pela família dele. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Lierte, vem aqui. Cadê o Lierte? Onde é que você está? Sobe aqui. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Continue na unção de Deus. Continue na unção de Deus. Toca aí no seu irmão e diga assim: continue na unção. Sempre subindo ao altar. Sempre indo para o altar. O sobrenatural de Deus chegou na sua vida. Pode vir aqui. Sandra, você está vindo aí? Vem cá, Leonardo. Aleluia. O Leonardo é filho aqui da igreja. Esse grande homem, né? Ele está indo para os Estados Unidos. Ele é atleta de tênis, jogador de tênis. E já ganhou muitos troféus por aí, afora. Mas ele parou por uns meses para não profissionalizar aqui. Porque se ele profissionalizar aqui, ele não tem a chance que ele teria agora. Ele está indo para os Estados Unidos e vai para uma universidade para estudar e jogar tênis. Deus abriu a porta para ele lá. Já está com visto, né, americano e tal. Deus abençoou. E nós vamos orar por ele. Ele vai, mas a família fica aqui. Sandro, primo, são diaconisa e diácono da igreja. Ele vai para uma universidade, vai morar na casa de uma família, como qualquer estudante vai nessa direção. Então nós vamos abençoar ele, a vida dele, enfim, a vida profissional dele lá e sobretudo os estudos, né? Porque Deus abriu uma porta linda para ele lá. Lierte vai orar por ele em nome de Jesus, abençoando a vida dele em todos os sentidos. Então ele parte sábado, domingo, próximo domingo eles estarão viajando, vai estar viajando para os Estados Unidos em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, venha, Senhor, sobre a vida desse irmão Leonardo, Pai, que está partindo, Senhor, para a nova missão, Senhor, que o Senhor venha usar imensamente a vida desse rapaz pelo esporte, Pai, para que ele possa, Senhor, levar o seu nome, Senhor, acima de tudo, Pai. Em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor está dando a ele, Pai, de estar levando, Senhor, o sonho dele para frente, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito na vida dele, pelo que o Senhor vai fazer. Tenho certeza, Senhor, que Leonardo, Pai, vai ser um homem, Senhor, que vai honrar o seu nome aonde ele estiver, Pai. E essa igreja vai estar orando pela vida dele, Pai, para que ele seja um varão do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe a vida dele, Pai. Abençoe tudo que o Senhor tem para ele, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus.